Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, o canal do Bebê Bom de Garfo. É uma alegria poder estar aqui semanalmente trazendo conteúdos de qualidade, de relevância, e uma alegria maior ainda receber cada mensagem, cada depoimento, cada recadinho de família que tem conseguido conduzir bem aí a introdução alimentar, que tem conseguido fazer com que a criança que não comia antes comesse novamente. Esse é um projeto que eu tenho, um projeto de vida, na verdade. Bebê Bom de Garfo não é o meu trabalho, é o meu propósito de vida, vai muito além. E não tem nada melhor do que ter cada um de vocês aqui empenhado em melhorar a alimentação do filho, em permitir que o filho se alimente melhor e, consequentemente, colaborando aí comigo nessa missão de transformar essa geração em crianças boas de garfo, que comem bem e com muita alegria e prazer nisso. Eu sou mãe do Arthur e do Heitor, dois bebês muito bons de garfos, que são a minha inspiração para esse projeto. E eu falo que o meu desejo, o meu sonho é que vocês possam também ter na casa de vocês crianças boas de garfo e desfrutar da paz, da alegria que é. E aí, hoje, né, como nós estamos falando de Bebê Bom de Garfo, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre como construir uma base muito bem estabelecida, uma base sólida que vai permitir que você também tenha um bebê bom de garfo em casa e que ele se alimente bem pelo resto da vida. E aí, para isso, nós vamos falar hoje sobre qual é o melhor método de introdução alimentar. Na verdade, eu vou te contar muito mais do que isso. Eu vou te contar como escolher o método de introdução alimentar, o que precisa levar em consideração na hora de escolher e como conduzir. E além disso, eu também vou te contar da minha experiência, como que funcionou na minha casa com meus dois filhos, e eu espero que sirva de inspiração aí para que você consiga também fazer na sua casa. Mas, primeiramente, eu quero só me apresentar, caso seja a sua primeira vez aqui. Eu sou Milene Henrique, sou nutricionista materno-infantil, já adiantei aí, né, que sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo e que sou mãe do Arthur e do Heitor, duas crianças muito boas de garfo. E tô aqui nessa missão, cada dia tentando levar a mensagem para mais e mais pessoas, para que eu consiga atingir esse objetivo. E eu queria te convidar a colaborar com esse projeto. Como? Curtindo esse vídeo e compartilhando essa mensagem também, para que eu consiga alcançar mais e mais pessoas e que assim eu consiga transformar realmente essa geração em crianças boas de garfo. Então olha só, como eu disse, né, hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar, qual que é o melhor método, e eu já vou começar respondendo que não existe o melhor método, existe aquele que é melhor para você. Hoje, gente, eu vejo muitas pessoas defendendo, assim, com unhas e dentes o seu ponto de vista e dizendo que aquele é o melhor. E, gente, não é bem assim, né? Porque aquela mãe, aquela família que não se encaixa naquilo que é o melhor, acaba se frustrando, acaba ficando mal, e isso sim tem prejuízos, né? Isso sim pode fazer com que uma introdução alimentar não seja bem sucedida, porque aquela mãe não se sentiu segura, aquela mãe não se sentiu confiante com determinado método que é imposto como melhor, e isso pode prejudicar todo o ambiente e, consequentemente, prejudicar a aceitação de alimentos de uma criança. Então, olha só. Existem diversos estudos que mostram, né, os benefícios dos métodos, o que acontece, como que tem que ser feito. Mas, gente, todos eles chegam à mesma conclusão, que comparado a outros métodos, aquele não é o melhor. Sabe por quê, gente? O melhor é aquele que a família vai conseguir conduzir, aquele que a criança vai estar inserida dentro do contexto da família, né? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso, a gente tem que considerar quais são os sinais de prontidão da criança. Inclusive, se você não sabe, tem vídeo aqui no YouTube, vou deixar o link aqui, ó, na descrição para você poder ver. Mas é isso, gente, se a criança ainda não dá sinais de prontidão, não adianta querer forçar essa criança. Na verdade, essa criança nem deveria ter introdução alimentar, mas a gente sabe que em alguns casos é necessário, né? A criança, por exemplo, um prematuro que já está na idade mais avançada, a idade cronológica, né, mais avançada,
Um bebê que por algum motivo ainda não está pronto, completamente pronto, ainda precisaria de alguns outros sinais, mas a família precisa começar. Enfim, gente, não tem como eu generalizar, colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar assim, olha, esse é bom. Puf, carimbei em cima e acabou. O que tá fora daquilo não se adequa. Não é assim que funciona. Então, o que eu quero aqui é te dar segurança para que você consiga escolher qual é o seu método. A partir daquilo, né, que a gente vai conversar aqui agora. Bom, eu tô falando, né, o método. Primeiramente, deixa eu só contar rapidinho aqui. Quando a gente fala dos métodos de introdução alimentar, hoje a gente tem 3 estilos, 3 métodos diferentes, vamos dizer assim, mas nem são métodos mesmo. Mas não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai delongar demais aqui. Mas hoje a gente fala da introdução alimentar tradicional, que é feita por meio de papinhas, alimentos amassados, no qual a criança recebe, né, esse purê na boquinha ali por meio de uma colher. Tem a introdução alimentar por meio do BLW, que é muito mais do que um método, mas enfim, depois eu posso trazer um vídeo aqui para vocês. Inclusive, se quiser vídeo sobre isso, escreve aqui embaixo, porque a gente pode ter essa conversa, né? Mas eu também não quero explicar aqui sobre o BLW. Eu quero só rapidamente falar que é uma abordagem que é feita no qual a criança ela vai se autoalimentar desde o início, então ela vai ter acesso a alimentos, né, oferecidos de uma maneira segura, no qual ela vai conseguir manipular, pegar sozinha, levar à boca e ela vai então conduzindo a sua própria alimentação. E o outro método que ele surgiu da necessidade aí, né, de encaixar as mães que não queria nenhuma coisa nem outra, e esse método é o método de introdução alimentar participativa. É um método muito bacana, que tem muitos adeptos justamente porque, né, não consegue fazer o BLW muitas vezes, mas também não acha que tem que conduzir a introdução alimentar por meio da participativa. Enfim, é um método que eu conheci por meio de uma fonoaudióloga que eu admiro muito o trabalho, a Aline Padovani, e é tudo muito novo ainda, mas com certeza é um método que tem bastante embasamento, bastante segurança e que permite com que a criança tenha bastante autonomia também. Como eu disse, não tem o melhor, né? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017, ela se posicionou dizendo que no momento da alimentação complementar, o bebê deve também experimentar com as mãos, estimulando a interação com a comida, explorando as diferentes texturas dos alimentos como parte natural do seu aprendizagem sensório-motor e evoluindo conforme seu tempo de desenvolvimento. Gente, a partir dessa afirmação, a gente já consegue entender, inferir aí que quando a criança consegue interagir com o alimento, isso é melhor para o seu desenvolvimento, né? Isso é melhor para a sua aprendizagem, pelo processo de introdução alimentar, vamos dizer que ele vai ser mais bem sucedido, né? Maiores as chances de ser mais bem sucedido. Por quê? Porque a criança, ela teve a oportunidade de ter mais contato com cor, com texturas, e isso tudo vai contribuir positivamente para a aceitação de alimentos dela lá na frente. Então, não significa que você tem que fazer o BLW. Gente, o BLW é fantástico, tá? Eu acho super legal. Mas ele não funciona para todo mundo, tá? E eu também vou falar sobre isso com vocês. Então, se não funciona para todo mundo, mas é bacana, e aí? Como que a gente faz, então? E aí, gente, que é possível a gente oferecer o alimento para os nossos filhos sem dar total controle, né? Para que eles consigam pegar e comer sozinhos. E ainda assim dar autonomia para que essa criança também participe desse momento, para essa criança conseguir interagir com esse alimento, porque isso é o mais importante. Então, assim, como eu disse, não existe o melhor método, mas independente do método que você escolher, permita que o seu filho tenha contato com os alimentos, permita que ele interaja, que ele pegue. Quanto mais você promover isso, maiores as chances dele aceitar e mais ele está aprendendo. Lembrando que o processo de introdução alimentar é um momento de aprendizagem, é o momento no qual a criança está construindo o seu paladar, é o momento no qual a criança está aprendendo a identificar os sabores, as cores, as texturas, identificando aquilo que gosta mais, e tudo isso vai ser importante. Quanto mais sentidos essa criança usar,
maior a chance dela aprender mais rápido. Então, se você oferecer para ela a comidinha amassada na colher e não permitir que essa criança toque no alimento, ela não vai estar usando todos os sentidos, né? Não vai estar usando, por exemplo, o tato. O pouquinho do olfato, às vezes, né? Porque muitas vezes essa papinha fica toda misturada, a mãe não faz separadinho. E, gente, já adianto também que, mesmo que você tenha a opção por fazer por alimentos amassados, é muito importante que eles estejam separados. Porque se você mistura tudo numa papa única, é isso, né? Você está prejudicando também a visão, porque o seu filho vai ver um alimento único. O paladar, porque tudo tem um sabor único e tudo isso fica comprometido. Então, como eu estava dizendo, usando os 5 sentidos, né? Quanto mais a gente usar, melhor. E aí, se a criança ela consegue pegar nesse alimento, a gente está usando mais sentidos e a gente está proporcionando, então, que ela aprenda mais fácil. E aí, gente, uma coisa importante que vocês têm que entender é que existe diferença entre dar e oferecer. Muitas vezes, quando a família está fazendo a introdução alimentar tradicional por meio de papinhas, alimentos batidos, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Por meio de alimentos amassados, o que acontece? Essa mãe, esse pai, o cuidador que está ali oferecendo, de certa forma, ele está dando a comida para a criança. Concorda? Ele vai colocar na boca da criança, independente da criança querer ou não. É claro, gente, que existe um limite no qual a gente deve seguir bem à risca, nunca extrapolar esse limite, não forçar essa criança a comer. Mas quando a gente está dando na boca, de certa forma, a gente vai um pouquinho além, vamos dizer assim. Essa criança ela tem menos autonomia, o adulto acaba estando mais no controle. Quando a gente oferece os alimentos, a gente deixa à disposição da criança e pronto, essa criança ela vai pegar se ela quiser e ela vai comer se ela quiser, né? Quando, por exemplo, eu falo assim, eu vou te dar água, é diferente de oferecer água, né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala, então, aqui para alimentação infantil. O que eu quero dizer com toda essa conversa? Quando a gente oferece, a gente dá mais autonomia para a criança e isso é muito bacana para a criança, até para, né, respeitar os seus sinais de fome e saciedade, para essa criança entender até que ponto ela tem que comer, para ela não se sentir pressionada, obrigada. Mas eu sei que para muitos pais isso é um desespero, né? Porque se a criança não quiser comer, tudo bem, não tem como a gente obrigar, né? E aí muitas famílias falam, Milene, eu preciso da papinha porque eu tenho que ter esse certo controle, porque senão meu filho não vai comer nada e eu vou entrar em desespero, enfim. Gente, tá tudo bem, eu não posso obrigar essa família a falar, não, você não pode dar nada, você tem sempre que oferecer, entende? Porque, gente, a energia que a gente coloca no processo, ela é muito importante e ela vai determinar o sucesso ou insucesso desse processo. Então, se para você simplesmente oferecer os alimentos para o seu filho e permitir que ele não coma nada e ficar tranquilo, maravilha, perfeito. Mas se isso é algo que vai te deixar paranoica, cuidado, reveja isso. Mas a gente tem que entender, gente, que assim, todos os bebês já nascem sabendo sugar. Eles não nascem sabendo comer, mas eles conseguem obter o seu alimento por meio do leite materno. E com 2 anos, a gente espera que esse bebê tenha autonomia para se alimentar sozinho. E aí, o que acontece, né, nesse intervalo aí? A criança, será que ela é totalmente incapaz de se alimentar? Não é bem assim, gente. Então, por isso, oferecer os alimentos é legal. Por quê? A gente não quer a autonomia dessa criança, a gente não quer que ela coma sozinha, que ela faça suas escolhas saudáveis, né? Que ela dê conta de comer ali, respeitando a sua saciedade sem comer além do que deveria. Todos nós adultos queremos ser assim, né? Comer somente o que precisa. Mas muitas vezes nós não somos assim porque nós perdemos esse mecanismo que foi lá atrás, durante a nossa introdução alimentar, quando os nossos pais nos forçavam a comer, tem que raspar o prato, tem que comer tudo que o papai e a mamãe colocou.
E às vezes o dar o alimento da criança pode cair nisso. Então tome cuidado, né? Ainda que você esteja oferecendo por meio de alimentos amassados na colherzinha, garanta que você não está forçando o seu filho a comer. E quando ele der os sinais de saciedade, parou a oferta, tá? Então, como eu disse, né, já respondendo aí a primeira pergunta, não existe o melhor método. E aí, né, a segunda pergunta é o que eu vou levar em consideração então, Milene? Já que não existe o melhor, existe aquele que se encaixa melhor na minha realidade, como que eu vou escolher? O que eu preciso levar em consideração? A primeira coisa é a sua segurança, a sua tranquilidade e como é o funcionamento da rotina na sua casa, da rotina do seu filho. Gente, já vou então contar aqui, né, vou aproveitar e já contar para vocês como que foi a introdução alimentar dos meus filhos. Do Arthur, eu comecei por meio de uma introdução alimentar tradicional. Eu amassava os alimentos e oferecia na boquinha dele. E permitia que ele tinha muito pouco controle. Mas isso estava me incomodando, porque como profissional eu sabia da importância dele interagir com os alimentos. Mas eu não queria fazer o BLW, porque na época, há 5 anos atrás, eu não me sentia preparada para isso. E aí eu comecei a estudar muito, né? Porque não estava legal, eu não estava me sentindo confortável fazendo a introdução alimentar tradicional, mas eu também não estava segura para fazer o BLW e fiquei pensando, ai meu Deus, não tá certo, o que eu vou fazer? E foi aí que eu conheci o termo introdução alimentar participativa e me apaixonei. E com o Arthur, então, no primeiro mês de vida, ele comeu de forma tradicional. Eu amassava, colocava na colherzinha e dava na boca dele. Ainda tinha medo dele engasgar. Mas depois eu fui lendo, eu fui estudando. Foi um mês, assim, no qual eu estudei muito. Na verdade, eu já estava estudando antes, me preparando para o processo. Mas quando chegou, eu fiquei realmente muito incomodada com o fato de dar o alimento sem oferecer algo para o meu filho. E aí, a partir do 7º mês, eu comecei a permitir que ele interagisse, que ele pegasse, e aí eu fui meio que no meio termo, sabe? Eu dava para ele os alimentos amassados na hora do almoço e do jantar, e as frutinhas deixava livre para que ele comesse nos lanches intermediários, e foi assim que funcionou, foi super bacana. Com o Heitor, eu tinha muito sonho de fazer o BLW, eu tinha um desejo assim, nossa, vai ser BLW, e eu já estou apaixonada com o método, é isso que eu quero para o meu filho, eu acredito muito. Mas o que acontece? Eu fiquei quase 8 meses de licença maternidade. Quando o Heitor começou a comer, eu tinha uma cuidadora, né, tinha uma babá que já trabalhava com a gente, que eu gostava muito dela, mas era uma pessoa que tinha pânico, pavor de imaginar uma criança engasgando. Só para vocês terem ideia, essa pessoa que trabalhava com a gente na época, a filha dela mais nova tinha quase 5 anos e a menina ainda não comia carne inteira. Ela sempre desfiava, picava muito pequenininho para oferecer para a menina de 5 anos. Por quê? Porque ela não tinha segurança, ela morria de medo e ela falava que até 2 anos de idade ela batia os alimentos, sendo que no primeiro ano, além de bater, ela ainda peneirava os alimentos para dar para essa menina. Enfim, dessa forma não tinha jeito, né? Eu já falei, não vai funcionar, não sei o que eu vou aprontar, mas não vai ter como ela conduzir, porque eu ia iniciar a introdução alimentar, mas ela ia dar continuidade no processo, porque eu voltaria a trabalhar em seguida. E aí, gente, então, BLW já era, né? E aí fui durante os 2 meses que ela me acompanhou na introdução alimentar do Heitor, porque com 6 meses ele começou a comer, até os quase 8, quando eu voltei a trabalhar, ela ficou 2 meses ali observando. E o Heitor tinha muita autonomia desde o início. O Heitor, ele pegava o alimento, ele levava à boca, ele tinha muito interesse nisso. Ela ficava maluca no início. Ela, ai, não vai dar certo, esse menino vai engasgar. E o que eu vou fazer se ele engasgar e ele estiver sozinho aqui comigo quando você voltar a trabalhar? E, gente, foi aquele desespero no início, mas ela foi acostumando, ela foi entendendo que ele daria conta, né? E tudo bem, ela deu conta, ela conduziu assim, ela só oferecia para ele o almoço. Na minha ausência, eu chegava em seguida e dava as outras refeições, mas eu consegui conduzir de uma forma tranquila. Agora, se eu tivesse falado com ela, não, ele vai pegar tudo sozinho, ele vai comer sozinho, você não vai dar nada na colher, ela não teria dado conta. E eu realmente precisava dela na época. Não tinha outra opção.
E assim, eu achei uma forma de conduzir da maneira que eu acreditava ser o melhor, mas respeitando o limite dela, respeitando o medo dela. E é isso, gente, a gente tem que respeitar o limite, o medo. Sabe por quê? Não adianta a gente querer algo e a pessoa que for conduzir aquilo não for dar conta. Outra questão é que no BLW, a criança ela vai aprender por imitação. Então, se a criança não estiver inserida no contexto da família, se não tiver pelo menos mais uma pessoa comendo com ela no momento, como que ela vai saber que ela tem que pegar, que ela tem que levar a boca, que ela tem que mastigar? Como que ela vai aprender a usar os talheres? Enfim, não tem jeito. Então, oferecer o alimento aí para uma criança sozinha, né, que não vai ter ninguém comendo, pode até funcionar inicialmente, porque essa criança ela vai ter curiosidade, ela quer conhecer aquilo que está na frente dela e ela colocaria a boca como ela colocaria qualquer objeto, mas ela não vai aprender a comer de fato, né? Assim, talvez não tão rápido assim. E tá vendo que a gente tem que considerar assim realmente o contexto da família? Gente, como eu disse, não tem o melhor. E aí já vou até responder a terceira pergunta, que é como conduzir. Independente de qual seja a sua escolha, você tem que conduzir visando autonomia para o seu filho, visando que é um momento de aprendizagem, que ele vai explorar o alimento e esse explorar vai ser muito importante para ele. Então, mesmo que você esteja dando na colher, respeite o seu filho, não o obrigue a comer. Permita que ele pegue aquela colher e leve à boca sozinho. Vai fazer bagunça, mas tá tudo bem. Inclusive tem vídeo aqui também no YouTube que eu te ensino a como lidar com essa bagunça e como diminuir essa bagunça. Mas vai acontecer. Enfim, se você for dar por meio de papinhas, né, alimentos amassados, se você for dar por meio do BLW, se você for fazer a participativa, o mais importante é deixar o seu filho mais no controle e você menos no controle. Permitir que ele interage, permitir que ele explore e respeitar, acima de tudo. Esse é o sucesso da boa introdução alimentar. Então, te contei, né, qual é o melhor, não existe. Te contei como conduzir, te contei aí o que você precisa levar em consideração na hora de escolher e te contei qual que é também o método que eu uso, que eu usei, né, na verdade. Espero ter ajudado, espero que vocês consigam conduzir a introdução alimentar aí na sua casa de uma maneira respeitosa, tranquila e principalmente eu espero que você tenha segurança para isso. Gente, eu tenho um projeto lindo, um curso assim que eu tenho muito amor e carinho por ele, que é o curso de introdução alimentar. Vale a pena vocês conhecerem, porque se você estiver fazendo a introdução alimentar do seu filho, realmente, gente, construir essa base, então, né, é a garantia de ter um bebê bom de garfo para sempre e, consequentemente, um adulto que vai se alimentar bem, que vai se relacionar bem com o alimento aí pelo resto da vida. Então não perca essa oportunidade, qualquer dúvida que você tiver. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas pra que eu tenho que fazer um curso para ensinar o meu filho a comer? É tão fácil, é tão instintivo. Não é, gente, não é. E assim, com a minha experiência, né, com as mais de 10 mil famílias que eu tenho no curso de alfabetização do paladar, eu pude ver o quanto uma introdução alimentar mal conduzida tem consequências ruins. E justamente para prevenir esse problema, para evitar que essas crianças passem por uma dificuldade alimentar, que eu decidi criar esse curso então. E assim, realmente vale a pena, gente. É isso. Eu espero, né, ter contribuído aí. Deixe aqui comentários, sugestões. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre o BLW, sobre o tradicional, sobre a introdução alimentar participativa, enfim, qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários. Continue me acompanhando nas redes sociais e aproveita também nesse momento para compartilhar esse vídeo e me ajudar na divulgação do meu trabalho. Beijinhos e nos vemos em breve.